Estamos de volta com o programa Giro Tecnológico, uma parceria da Fundação MS e o canal Agro Brasil. Nós estamos falando hoje aqui sobre as perspectivas e desafios do agronegócio no Brasil, as oportunidades e os desafios. E hoje nós já falamos no primeiro bloco sobre a importância do agronegócio para o Brasil e vamos falar agora, discutir as oportunidades que estão por aí e depois falaremos dos desafios e das considerações finais. Lembro aos senhores que vocês podem participar do programa encaminhando perguntas, sugestões, opiniões para o endereço que aparece aqui abaixo no vídeo, ou por e-mail ou por telefone, né? No último bloco nós faremos aí a resposta, responderemos a essas perguntas, tá? Bom, retornando ao nosso assunto, vamos falar agora das grandes oportunidades. Como está o cenário para o agronegócio no mundo hoje, né? Para o negócio brasileiro? Bom, vamos falar de alguns fatos. Primeiro fato, o crescimento populacional no mundo. Nós estamos hoje com 7 bilhões de habitantes no planeta e as perspectivas da ONU é de que chegaremos em 2050 com um pouco mais de 9 bilhões de habitantes no planeta. Ou seja, há um crescimento populacional de cerca de 2 bilhões de habitantes previstos para esse período, né? Então, o crescimento populacional é o primeiro fator. Segundo fator, a urbanização, né? Aqui eu tenho os dados do Brasil, por exemplo. Pode-se observar aqui que no Brasil, que na década de 60, nós tínhamos aí mais de 50% da população do Brasil era rural. Hoje, essa população representa só 15% da população brasileira, um pouquinho mais de 15%, e 85% da população brasileira é urbana. Então, nós passamos por um processo muito intenso de urbanização no Brasil e em boa parte do mundo. As previsões da ONU são que em 2030 a gente tenha 5 bilhões de habitantes, dos 9 bilhões de habitantes, que nós tenhamos 5 bilhões de habitantes nas cidades, nos grandes centros. Isso tem um reflexo muito grande, porque o fato número 3 é que o aumento da renda per capita ele é bem maior nas cidades. Ou seja, nós temos aqui o aumento, tendo como exemplo a China. No meio rural, primeiro a gente vê uma diferença muito grande da renda per capita, né? De 11 mil dólares, 11.700 dólares nas cidades e 3.500 dólares lá em 2006. Hoje nós estamos aí com 21 mil dólares nas cidades, quase 22 mil dólares e 7 mil dólares no campo, na China. Ou seja, além de haver um crescimento na renda per capita nos países em desenvolvimento, há ainda essa discrepância. Então, com a urbanização, nós temos muito mais pessoas nessa faixa daqui do que nessa faixa. As previsões da ONU é que para 2030 nós tenhamos cerca de 3,1 bilhões de habitantes no mundo entrando para a chamada classe média mundial. O que significa aumento de renda per capita? Aumento de renda per capita, gente, significa aumento de consumo de alimentos. Então, países ou povos que estão com renda per capita muito baixa, quando há um aumento na renda per capita, a primeira coisa que a população faz é se alimentar melhor. Nesse gráfico, a gente observa aqui, com dados do Brasil, de 1970 até 2010, o aumento da renda per capita no Brasil, média, né? E observamos em vermelho aqui o aumento no consumo de carnes. Há uma relação direta entre o aumento de renda per capita e o aumento de consumo, principalmente de produtos mais nobres, né? No Brasil é bem significativo o aumento do consumo de carnes. Portanto, nós temos 2 fatores importantes. Primeiro, crescimento populacional. Segundo, urbanização. E com esses 2 fatores combinados, nós temos um aumento significativo dos consumidores no mundo. Os consumidores que vão exigir mais comida, energia, fibras e outros produtos da agricultura, tá? Bom, vamos adiante. Quais são as consequências? As consequências é que os produtos agrícolas, segundo as expectativas da FAO, aumentarão em 60% a demanda de produtos agrícolas até 2050, né? Veja que para as carnes, por exemplo,
nós esperamos um aumento de 76%. Para o açúcar e o etanol, um aumento de 75%. Para as oleaginosas em geral, um aumento de cerca de 90%. E de cereais, um aumento aí de 46%. Né? Mas é importante observar a ordem de magnitude. Nós estamos falando aqui de 1 bilhão de toneladas a mais de cereais em relação ao que nós produzíamos aí em 2007. Tá? Então essas projeções da FAO nos dão a dimensão da necessidade de alimentos no mundo, e não só alimentos, produtos agrícolas, que são alimentos e são também para a produção de energia, como o etanol e as oleaginosas. Bem, só isso? Não. Onde essa comida pode ser produzida? Né? Há uma falta, uma baixa disponibilidade de terra no mundo. Esse gráfico aqui mostra alguns países selecionados, a disponibilidade de terras agricultáveis que estão hoje sobre agricultura e que estão sobre pastagens e áreas não utilizadas. Disparadamente, o Brasil é o país que possui o maior estoque de terras agricultáveis que estão ou sobre pastagem ou então sobre vegetações nativas. Disparadamente em relação ao resto do mundo. Tá? Bom, as estimativas da FAO, nesse mesmo estudo da FAO, ela mostra o seguinte, que o Brasil é o único país que tem a diferença entre o azul escuro e o azul mais claro, é a diferença de terras disponíveis que provavelmente entrarão na agricultura no período até 2050. O que a gente observa é que o Brasil é um dos poucos países que tem um montante significativo ainda, em cerca de 30 milhões de hectares para serem incorporados, e outros países com bom potencial, por exemplo, o Congo, né, na África, Tanzânia, Etiópia, tirando a Argentina, Nigéria, tirando a Argentina, os outros países com potencial de incorporação de novas áreas para a agricultura estão todos na África. E nós sabemos claramente que esses países têm limitações hoje políticas muito mais sérias do que o Brasil enfrenta atualmente. Né? Ou seja, disparadamente, o Brasil é o país que tem a maior potencial para atender essa demanda de novas áreas, essa demanda por produtos agrícolas no mundo. Tá? Bem, além de ter terras disponíveis, nós temos um grande estoque de áreas de pastagens degradadas. Pastagens com potencial para uso. Tá? Ou seja, nós ainda temos um potencial muito grande de uso nessas pastagens, mas essas pastagens, por mau uso, por excesso de pastejo, por sistemas de produção não tão adequados para a sua manutenção, essas pastagens estão em estados degradados, né? E elas representam no Brasil hoje mais de 50% daqueles 151 milhões de hectares de pastagens que nós temos no país. Tá? Ou seja, há a possibilidade da gente, através da intensificação dessas áreas, com sistemas integrados de produção, como integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, a gente intensificar essa produção sem mexer em áreas nativas, ou seja, sem desmatamento. Então há um grande potencial de aproveitamento dessas áreas no Brasil, né? E aí a gente destaca aqui que hoje, por sinal, hoje está sendo lançado na ONU um livro feito aqui pela Embrapa, coordenado pela Embrapa aqui de Campo Grande, a Embrapa Gado de Corte, né, que fala sobre integração lavoura-pecuária-floresta, uma referência na agricultura tropical. O que eu quero dizer com isso? Esse livro é o primeiro livro sobre esses sistemas nos trópicos, resgatando, juntando, sistematizando um conjunto muito grande de pesquisas. O que isso ilustra de forma bastante clara para a gente? Nós temos tecnologia no país também. Então nós temos terras disponíveis, nós temos a possibilidade de utilização dessas terras sem desmatamento, ou seja, melhorando as terras, intensificando a produção nas áreas de pastagem, tá? E o que é mais importante, nós temos tecnologia para isso. Né? Ou seja, além da integração lavoura-pecuária-floresta, nós ainda temos os sistemas conservacionistas, como o sistema plantio direto.
Gente, sem dúvida, o Brasil comemorou ano passado 40 anos de plantio direto no Brasil, né? Nós estamos até organizando aqui agora em Bonito esse ano, de 12 a 14 de agosto, o 14º Encontro Nacional de Plantio Direto, que nós vamos realizar ali em Bonito, e que a gente comemora esses 40 anos de plantio direto no Brasil. Sem dúvida nenhuma, gente, o plantio direto é a maior revolução ambiental que já se foi feito, não só no Brasil, mas no mundo. Ou seja, produzir alimentos, fibras, energia, conservando o solo e o que a gente fala de produzindo água, ou seja, conservando a água dentro do sistema. Nós temos que ter muito orgulho do sistema plantio direto e do que a agricultura brasileira fez nesses anos e chegamos aí com bastante tecnologia, área disponível, ou seja, uma grande oportunidade de aproveitar esse momento adequado da demanda mundial, tá? Ou seja, vamos parando por aqui, no próximo bloco nós vamos falar aí sim agora dos desafios que temos pela frente, tá? Voltamos daqui a pouquinho com os desafios para a agricultura brasileira.